Boa noite. Boa noite. 2.736 vidas perdidas para a Covid em 24 horas. E um colapso histórico no sistema de saúde. De norte a sul, procuram-se profissionais especializados nas UTIs. Municípios alertam para o risco da falta de insumos hospitalares. Entre eles, o medicamento para entubar pacientes em estado grave. O Instituto Datafolha registra a maior rejeição ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde recebe mais 2,5 milhões de doses de vacinas. Para tentar segurar a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros pela primeira vez em quase 6 anos. O Jornal Nacional está começando. O Brasil passa pela maior crise sanitária e hospitalar da história, segundo a Fiocruz. Com exceção de Roraima, todos os estados estão classificados como zona de alerta crítico em relação à ocupação de leitos de UTI para Covid no SUS. O Rio Grande do Sul sofre com o colapso nas UPAs e nos hospitais. O motorista deste carro levou hoje 3 parentes com sintomas de Covid para uma emergência. Nós já estamos com um familiar aqui já, entubado, né? E agora estamos chegando com outras pessoas aqui, né? É o que a gente está vivendo agora, só Deus, né? Só Deus agora. Quando surge uma vaga, é numa cadeira, no corredor. E ali mesmo, os pacientes recebem oxigênio. É preciso improvisar, porque os recursos disponíveis já se esgotaram. O desespero que mobiliza equipes médicas em todas as regiões do país era previsível e evitável, na opinião do médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O governo federal rejeitou a ciência, rejeitou a saúde pública, brigou contra as evidências. Nós nunca tivemos uma política de comunicação pesada, orientando, esclarecendo, com transparência, mobilizando. E o resultado macabro e dramático é essa crise humanitária que nós vivemos hoje. Os sinais da contaminação descontrolada eram visíveis em fevereiro. Pela primeira vez, desde o começo da pandemia, nenhum estado ficou com um nível baixo de ocupação das UTIs. Março começou com o vermelho do nível crítico, dominando o país. Na semana passada, São Paulo entrou no alerta vermelho, registrado em mais 18 estados e no Distrito Federal. Agora, 26 unidades da federação aparecem em vermelho, com mais de 80% das vagas de UTI ocupadas. Somente Roraima está na fase amarela. Os hospitais de Campo Grande estão superlotados. Doentes como Paulo Salomão, de 40 anos, pioram nas UPAs, esperando por vagas de terapia intensiva. Precisou ser entubado, ele está entubado desde ontem. A gente está desesperado, querendo de todas as formas possíveis conseguir uma vaga para ele numa UTI, num hospital. Mato Grosso do Sul está entre os 14 estados que têm UTIs com 90% de ocupação ou mais. O Distrito Federal está na mesma situação. Essa falta de vagas se repete em 19 capitais. No Rio, 95% das vagas de UTI do SUS estão ocupadas. O seu Edmar, de 55 anos, precisa de um leito. A família tenta a transferência desde domingo. Ele está com a saturação muito baixa e também o pulmão muito comprometido. Ele teve que ir para a sala vermelha, teve que ser entubado. Precisa de uma nova chance. 4 hospitais de Manaus colocaram leitos à disposição de pacientes de outros estados. 5 doentes de Rondônia já foram transferidos. No auge da crise no Amazonas, há cerca de 2 meses, doentes morreram sem oxigênio e mais de 500 pessoas foram transferidas para 17 estados. Os pesquisadores da Fiocruz que participam deste estudo concluem que será difícil aumentar o número de leitos de UTI, principalmente por causa do esgotamento dos profissionais de saúde e da falta de mais equipes médicas para reforçar o atendimento. Eles apontam a necessidade urgente de reduzir a circulação de pessoas. Esse é o momento que chegou para pelo menos 19 capitais. A situação é extremamente crítica e a gente deve avançar para medidas mais rigorosas, com certeza.
Ampliar a oferta de leitos de UTI exige profissionais especializados. Um leito cercado por equipamentos com funções diferentes. Um ajuda o paciente a respirar melhor, outro faz o papel dos rins. É o som que indica se eles estão funcionando direito. As máquinas são importantes, mas o sucesso do tratamento depende mesmo de quem controla tudo isso. É um sistema bastante complexo e que tem uma participação humana bastante significativa. São técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, como mostram as imagens registradas pelos próprios profissionais de saúde. Uma equipe que chega a fazer até 150 procedimentos por dia num paciente, manobras muitas vezes arriscadas. A equipe está preparando o paciente para posicionamento de bruços, no qual o paciente fica cerca de 12 horas para melhora e recrutação da parte pulmonar. Levantou. 2, trocou a mão e 3. Aí. Para fazer parte dessa equipe, depois de formado, o médico precisa estudar mais 4 anos para receber o título de intensivista. Para os fisioterapeutas, como a Ana, a especialização leva pelo menos 1 ano. A dela começou em março de 2020, em plena pandemia. Eu acredito que todo profissional da saúde escolhe trabalhar na área da saúde porque realmente ama o que faz. Mas lidar com um paciente grave no meio de uma pandemia, eu acredito que ninguém espere. Por causa da necessidade de profissionais altamente especializados, a presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Suzana Lobo, critica a abertura sem planejamento de leitos de UTI. Não é só sair colocando aparelho e cama, tá? Então projetar e adequar, ou mesmo adequar uma UTI, não é um processo tão simples. E isso foi, inclusive, um aspecto bastante complexo dessa pandemia, e todos já sabem que nós não temos profissionais de saúde capacitados mais. Para tocar tudo isso, a gente precisaria 5, 6, 7 vezes mais especialistas. Em março do ano passado, quando a pandemia chegou por aqui, o Brasil tinha cerca de 50 mil leitos de UTI. E 20 mil novos chegaram a ser abertos na fase mais aguda da pandemia no ano passado. Este leito vazio está numa sala de aula. É usado apenas para o treinamento de profissionais de enfermagem. Mas nos hospitais do país, eles estão lotados e distribuídos de maneira desigual. Enquanto estados do Sul e do Sudeste têm números melhores até do que países da Europa, faltam unidades de terapia intensiva nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, a maior parte dos leitos de UTI está na rede particular. Só que 7 em cada 10 brasileiros dependem de assistência médica do SUS. Não adianta a gente ficar prescrevendo ventilador para o paciente, prescrever diálise e leito de UTI. Nós precisamos prescrever isolamento social, máscara, vacinação maciça, é isso que o Brasil precisa. Um apelo para que os médicos consigam atender a todos e tenham motivos para comemorar. Tudo bem? Faz joinha então pra gente. Aê! Hoje nós tivemos aqui uma intubação com sucesso, um paciente que venceu o Covid. Nós estamos trabalhando incansavelmente para conseguir tratar todos os pacientes, mas a ideia é que não aconteça esse crescimento de números. Usem as máscaras, usem álcool em gel nas mãos, respeitem o isolamento social. É assim que a gente vai vencer de forma total. É com apoio médico, é com a prevenção. Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar nos próximos 20 dias. O chamado kit intubação tem, entre outros itens, remédios para anestesia, sedação e relaxamento muscular. Tais bloqueadores causam um relaxamento profundo na musculatura do tórax e do abdômen, fazendo com que haja uma melhor ventilação nesse paciente. Quando você não tem esses bloqueadores musculares, essa estratégia não pode ser feita. Isso acarreta um prejuízo muito grande e um possível desfecho de aumento de mortalidade nesses doentes. No Pará, os 12 hospitais da rede estadual só têm estoque para mais 15 dias.
No Paraná, os bloqueadores neuromusculares são suficientes para apenas 2 dias. Sedativos e analgésicos só para mais uma semana. No Distrito Federal, o presidente do Conselho Regional de Medicina alertou para o baixo estoque de antibióticos e sedativos na rede pública. O dia começou com estoque zerado de 2 remédios. O Propofol, que é um anestésico geral de curta duração, e o Vecurônio, relaxante muscular, que serve para facilitar a introdução do tubo na traqueia. Em Florianópolis, no Hospital Estadual Nereu Ramos, medicamentos de intubação estão sendo diluídos para render mais. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina diz que há risco de desabastecimento. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde calcula que as reservas atuais durem só 20 dias e pede que o Ministério da Saúde garanta com a indústria a continuidade do fornecimento. Como todo o país, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico. O importante é que, nesse momento de gravidade, nós estejamos reunidos, principalmente sob a regulação do Ministério da Saúde, com a participação da indústria, para nós estarmos regulando essa produção desses medicamentos, Ministério da Saúde e Indústria, para que não faltem lá nos hospitais de referência, principalmente as unidades que estão no plano de contingência. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou o dia ontem no Ministério e já foi informado da situação. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional disseram que representantes de laboratórios afirmaram ao governo que não conseguem atender toda a demanda em curto prazo e sugeriram que o Ministério importe esses remédios. Na ponta, onde os profissionais de saúde se desdobram para dar conta de tantos pacientes, a preocupação é que o baixo estoque de remédios comprometa também outros atendimentos de emergência. Muitos desses medicamentos são usados para outros pacientes. São usados para cirurgias, por exemplo. A hora que faltar, vai ser um grande problema para continuar tocando as cirurgias de emergência, né, e depois as cirurgias eletivas. O Ministério da Saúde afirmou que faz reuniões semanais com secretários municipais e estaduais de saúde para planejar o apoio federal com base no consumo de cada um e que as informações são repassadas à Anvisa e à indústria farmacêutica para que a produção e a venda dos medicamentos sejam adequadas à realidade. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um teste rápido e de custo baixo que identifica 4 cepas do coronavírus: a britânica, a sul-africana e as 2 variantes brasileiras, P1 e P2. A tecnologia já está disponível, mas ainda faltam insumos para a realização de testes em larga escala. Pela primeira vez na pandemia, a média diária de mortos no Brasil passou de 2.000. O Alan Severiano tem os números atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Vamos relembrar aqui o que é a média, né? É a soma das mortes registradas na última semana dividida por 7. Assim, eliminamos as variações entre os dias úteis e os fins de semana e temos a média diária. Mas pelo 19º dia seguido, esse número bate recorde. O Brasil tem, em média, 2.031 mortes por Covid por dia, 49% a mais do que a média de 2 semanas atrás. Uma tendência forte de alta. O país ficou com essa média depois de registrar 2.736 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Assim, o total de vítimas passou de 285.136 pessoas já perderam a vida para a doença no Brasil. O número de novos casos confirmados no único dia também é o maior da pandemia. Foram 90.830 novos diagnósticos de ontem para hoje. O total agora é de 11.700.431 infectados. A média de novos casos está em 70.637 por dia, 23% de aumento em 2 semanas, tendência também de alta. No mapa agora a situação da pandemia pelo país, com alta na média de mortes em vermelho, aparecem 20 estados e o Distrito Federal. Sergipe e Tocantins tiveram as maiores altas. Em amarelo, com estabilidade, temos 4 estados. E com queda na média de mortes, em azul, estão 2 estados. Amazonas e Roraima registraram as maiores reduções. Vamos destacar a situação em 2 estados que bateram recorde na média de mortes hoje. Começando por Minas Gerais, que tem média de 172 mortes por dia agora. 34% de aumento em 2 semanas. Vocês podem ver pelo gráfico, né, que de fato é a maior média de toda a pandemia em Minas.
Agora, no Tocantins morrem em média 18 pessoas por dia. É um estado bem menos populoso, mas tem um crescimento significativo de 130% em 2 semanas. Agora, o ritmo da vacinação. 324.538 pessoas receberam a primeira dose no Brasil nas últimas 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose é de 10.713.615 pessoas. Isso corresponde a 5,06% da população. Passamos aqui de 5%, ou seja, de cada 100 brasileiros, 5 foram vacinados com a primeira dose. A segunda dose foi aplicada em 3.916.493 pessoas, ou 1,85% da população. Um número ainda muito baixo, né? Precisamos aumentar esse número para proteger a população. 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação hoje. Os que mais vacinaram aparecem em azul mais escuro e os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em cada estado em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Vacina sim. Renata Bonner. Obrigado, Alan. O Ministério da Saúde recebeu hoje mais 2,5 milhões de doses de vacina. São as primeiras doses da vacina Oxford AstraZeneca fabricadas no Brasil, produzidas em Biomanguinhos, com matéria-prima importada da China. A Fiocruz entregou 500 mil doses hoje e deve entregar mais 580 mil até sexta-feira. O Butantan entregou mais 2 milhões de doses da Coronavac, totalizando 5,3 milhões nesta semana. Os lotes das vacinas passam a ser responsabilidade do Ministério da Saúde e vão para o Plano Nacional de Imunização. As vacinas da Fiocruz partem do depósito de Biomanguinhos, no Rio, e as da Coronavac do depósito do SUS, em Guarulhos, Grande São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas, todas as doses são entregues para as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E a partir daí é com os governadores. Cada um, com sua própria programação, logística e prazo, cuida da distribuição para os municípios. No norte, de avião ou barco. Nas demais regiões, preferencialmente por estradas. São as secretarias municipais de saúde que passam a fazer a distribuição para os postos de saúde. A partir daí, começa a imunização. Só que o médico sanitarista Adriano Massuda alerta que a falta de coordenação do Ministério da Saúde tem provocado um descompasso do ritmo de imunização entre as prefeituras. E o que nós estamos vendo é que cada município está organizando a forma de vacinação da sua maneira, então de maneiras muito diferentes. Tem município que centralizou a vacinação num lugar só. Tem município que descentralizou para a rede. Então, com isso, você está tendo, né, a gente está observando diferentes capacidades de vacinação dos grupos populacionais prioritários e uma falha de coordenação em âmbito nacional que se reflete também nos estados. 4 capitais, Rio Branco, João Pessoa, Aracaju e Rio de Janeiro, tiveram que suspender a vacinação ontem por falta de estoque. Já Maceió suspendeu porque estava aguardando orientações sobre grupos prioritários. Com as entregas feitas hoje, João Pessoa voltou a vacinar. Rio de Janeiro e Rio Branco retomam amanhã. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde diz que com a entrega a conta-gotas, a imunização vai seguir sendo interrompida. Não ter uma coordenação nacional, não ter regra clara, não ter uma comunicação clara sobre quem é o público-alvo, que o município está vinculado àquela comunicação do Ministério da Saúde, que não é para ser alterado, que a princípio não é para se centralizar, mas é para se ter vários locais de vacinação. Se isso não ficar claro, se o Ministério não comunica isso de maneira eficiente com a sociedade, lá na ponta a gente vai ter problema. O Ministério da Saúde afirmou que não mede esforços para dar celeridade à vacinação no Brasil, que o Programa Nacional de Imunizações coordena a vacinação no país, mas que estados e municípios executam a campanha a partir da realidade local,
levando em conta as características da população, as demandas específicas de cada região e as doses disponibilizadas. O Ministério afirmou ainda que até o momento foram distribuídos mais de 24 milhões e meio de doses. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje na Fiocruz, no Rio, acompanhado do ministro Eduardo Pazuello, numa cerimônia de entrega das primeiras doses da vacina fabricadas na Fundação. Queiroga repetiu que vai dar continuidade à política de saúde do presidente Jair Bolsonaro, mas fez recomendações frequentemente ignoradas pelo presidente. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. O governo recomenda, por exemplo, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então, é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo. É preciso uma corrente nacional para que consigamos êxito nesse grande desafio. E a imprensa é parte importante nessa missão, porque a imprensa leva a informação a todos. O primeiro estudo em larga escala sobre reinfecção pelo coronavírus, publicado hoje na revista científica The Lancet, concluiu que pessoas de 65 anos ou mais correm um risco maior de contrair o vírus novamente. A proteção contra a reinfecção é de 47% entre os mais idosos e de 80% entre os mais jovens. De todas as pessoas que contraem Covid, a maioria tem proteção de pelo menos 6 meses e um risco reduzido de se reinfectar. A análise usou dados de 4 milhões de pessoas na Dinamarca e não avaliou casos de doentes pelas variantes do coronavírus. Pouco mais de um século separa essa pandemia de outra que matou pelo menos 50 milhões de pessoas no planeta todo. Mas muitos desafios impostos aos médicos e à ciência são parecidos. A enfermeira Késia se paramenta. Em alguns minutos, vai ajudar a entubar um paciente de 42 anos. As imagens foram gravadas por funcionários do Emílio Ribas. E é com um misto de sentimentos que ela conta o que tem visto na UTI lotada do hospital que é referência para a Covid em São Paulo. Você vê família inteira desestruturada por conta da doença. É um no quarto andar, um no segundo andar, o outro que vai a óbito, sem saber muito um do outro o que está acontecendo. Daqui você vê a nossa realidade dentro do hospital, anda alguns metros na rua, está todo mundo tranquilo, sem máscara, como se nada houvesse. É revoltante. A Neide é voluntária na capelania evangélica do hospital. Acompanha as rápidas e raras visitas e ampara os parentes dos doentes e dos mortos pela Covid. O som da tristeza e da culpa é marcante. Do choro? Às vezes eles choram tão alto que lá de cima dos andares dá para ouvir. Quando foi criado em 1880, o Emílio Ribas ganhou o nome de Hospital de Isolamento. Ficava numa área afastada do centro de São Paulo para evitar que doenças infecciosas se espalhassem. A casa onde funcionava uma antiga enfermaria continua aqui, como testemunha de histórias que se repetem. Foi a epidemia de varíola que motivou a construção do hospital, mas nada se comparou à gripe espanhola que aportou no Brasil no segundo semestre de 1918, trazida por passageiros de um navio. A primeira onda já tinha atingido os Estados Unidos e a Europa, mas naquela época, como agora, não se aprendeu com a experiência alheia. Já naquela época começou essa mesma história. Ah, não, a gripe não vai chegar aqui porque nós somos um país tropical. Não, a gripe não vai chegar aqui porque nós somos um país muito longe, não vai chegar. Chegou. Quando o diretor-geral de saúde pública teve essa postura negacionista, né, de que a pandemia de gripe espanhola se tratava de uma influenza benigna, não demorou muito, ele foi exonerado. O sofrimento e os corpos abandonados nas ruas, sem lugar para sepultamentos, resultou em providências. A Diretoria de Serviço Sanitário, em bom português da época, publicava nos jornais as recomendações de
evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos e cuidado redobrado com os idosos. Não seguir as recomendações podia ser fatal. Calcula-se que a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo. A população suscetível morreu ou adoeceu e se recuperou. E aí a gripe espanhola acabou. Isso é um possível fim de uma epidemia. Agora, há de se fazer um cálculo se vale a pena perder tantas vidas, né, em uma epidemia que é evitável. As mortes são evitáveis, a maior parte delas, entendeu? Se não houver o negacionismo. Negar a doença foi ruim no passado e muito pior agora. Porque como vendo tudo isso que nós estamos presenciando, continua do mesmo jeito. A professora Lilia Schwartz escreveu um livro sobre as relações entre o combate da antiga e da nova pandemia. Em 1918, um desfile de rua no estado americano da Filadélfia, em plena pandemia, causou milhares de mortes. Segundo ela, em 2021, as aglomerações e a falta de coordenação nacional e de memória continuam matando. Nós temos que aprender que as pandemias voltam e nós temos que aprender a lidar com elas, a nos antecipar a elas. Essa é a hora de nós abraçarmos a ciência, essa é a hora de nós abraçarmos a boa informação e é absolutamente urgente que a gente não fique voltando para o mesmo filme. É hora de aprender com a experiência. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. O percentual de entrevistados que consideram o desempenho do presidente ruim ou péssimo voltou ao nível mais alto registrado desde o início da pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril de 2019, 32% dos brasileiros consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em julho, 33%. Em agosto, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril e maio de 2020, já em meio à pandemia, 33%. 32% em junho. Em agosto e em dezembro, 37%. 31% em janeiro e agora 30%. Em abril de 2019, 33% consideravam o desempenho do presidente regular. Depois, 31%, 30%, 32%, 26%, 22%, 23%, 27%, 29%, 26% e agora 24%. Em abril de 2019, 30% avaliavam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Depois, 33%, 38%, 36%, 38%, depois 43%, 44%, 34%, em dezembro 32%, 40% em janeiro e agora 44%. Não sabiam 4% em abril de 2019, depois 2%, 2%, 1%, 3%, 2%, 1%, 1%, 3% e 2% nas duas últimas pesquisas. O Datafolha também ouviu a opinião dos brasileiros sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia. A rejeição ao trabalho do presidente é a maior desde o início da crise sanitária há um ano. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%, 27% nas 3 pesquisas seguintes, 30% em agosto, 30% em dezembro, em janeiro, 26% e agora 22%. Há um ano, 26% consideravam a gestão da crise regular. Depois, 25%, 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27% em dezembro, 25% em janeiro e agora 24%. Na primeira pesquisa, 33% avaliavam a atuação do presidente na pandemia como ruim ou péssima. Na seguinte, 39%. Depois, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%, 42% em dezembro, 48% em janeiro e agora 54%.
Na primeira pesquisa, 5% não sabiam, depois 2%, 3%, 3%, 1% nas 4 pesquisas seguintes. Em janeiro, 2% e agora 1%. O Datafolha perguntou quem deveria ser o principal responsável por combater a pandemia. 42% consideram que o presidente deveria ser o principal responsável por combater a pandemia. 20% acham que deveriam ser os governadores. 17% os prefeitos. Para 1%, a população. 15% acham que todos deveriam ser os principais responsáveis. 1% nenhum. E 1% não sabe. O Datafolha também perguntou quem está combatendo melhor o coronavírus. 16% acham que é o presidente, 38% os governadores, 28% os prefeitos, menos de 1% acha que é a população, 2% avaliam que são todos, 10% ninguém, 6% não sabem. O Datafolha perguntou ainda quem é o principal culpado pela situação atual da pandemia. 43% consideram o presidente o principal culpado. 17% acham que são os governadores, 9% os prefeitos, 6% a população, 5% acham que todos são os principais culpados, 11% acham que ninguém é culpado e 6% não sabem. O Datafolha quis saber como a população avalia o desempenho dos governadores na pandemia. Em março do ano passado, 54% avaliavam o desempenho do governador do estado como ótimo ou bom. No começo de abril, 58%. No meio de abril, 54%. 50% em maio, 44% em junho. Em dezembro, 41%. Em janeiro, 42%. E agora, em março, 34%. Há um ano, 28% avaliavam o desempenho de seu governador como regular. Depois, 23%, 24%, 24% de novo, 26%, 28%, depois 30% e agora novamente 30%. Em março do ano passado, 16% consideravam ruim ou péssimo o desempenho dos governadores. No mês seguinte, 16%, depois 20%, 25%, 29%, 30%, em janeiro, 26% e agora 35%. Não souberam, 3%, 2% de novo, 1% nas 3 pesquisas seguintes. Em janeiro, 2% e agora 1%. O Datafolha indagou ainda sobre o desempenho do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era o titular, 55% avaliavam o desempenho do Ministério da Saúde como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Teich como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello, 45%. Depois, 33%, 37%, 35%. Em janeiro, novamente 35%. E agora, no fim da gestão Pazuello, são 28%. Na primeira pesquisa com Mandetta, 31% consideravam regular. Depois, 18%. Com Teich, 26%. Já com Pazuello, 32%, 31%, 30%, 36%, 34% e agora, no fim da gestão Pazuello, 32%. 12% avaliavam como ruim ou péssima a atuação do Ministério há um ano com Mandetta. 5% no começo de abril, ainda com Mandetta. Com Teich, no fim de abril, 13%. Já com Pazuello, que assumiu em maio, 21%. Depois, 34%, 31%. 27%, em janeiro 30% e agora 39% consideram um desempenho ruim ou péssimo. Não souberam responder 2%, 1%, 6%, 2% nas 3 pesquisas seguintes e 1% nas pesquisas mais recentes. O Instituto quis saber dos entrevistados se o Congresso Nacional deveria ou não abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. No fim de abril do ano passado, 48% responderam que o Congresso não deveria abrir um processo para afastar o presidente. Em maio, 50%. Em janeiro deste ano, 53%. E agora, 50%. Na primeira pesquisa, 45% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro. Em maio, 46%. Em janeiro, 42%. E agora, 46%. 6% não sabiam, depois 4%.
4% e agora 3%. O Datafolha questionou os brasileiros sobre a capacidade do presidente Bolsonaro de liderar o país. No começo de abril do ano passado, 52% responderam que sim, o presidente tem capacidade. Depois, 45% no fim de abril e maio. 46% em janeiro deste ano e agora 42%. Na primeira pesquisa, 44% disseram que o presidente não tem capacidade de liderar o país. 49%, 52%, 50% e agora 56%. Os que não souberam responder eram 4%, 5%, 3%, 4% e agora 3%. O Datafolha ouviu por telefone 2.023 pessoas anteontem e ontem. A polícia está investigando o ataque criminoso ao prédio de um jornal no interior paulista. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento de empresas próximas. Por volta das 4h20 da madrugada, uma pessoa passa de moto, desce do veículo e põe fogo na porta do prédio. Quando amanheceu, foi possível ver as marcas na parede e na porta do jornal. O jornalista José Antônio Arantes, que mora no andar de cima do jornal, conta que acordou com cheiro de fumaça. A gente tentou descer para sair, porque senão ia morrer sufocado lá em cima. A gente desceu e estava um fogo, coisa de 2 metros de altura, 1,5 metro de altura, o fogo, que eles jogaram álcool debaixo da porta da minha casa. Álcool ou gasolina, não sei. Além do jornal Folha da Região, que circula há 42 anos em Olímpia, funciona no local uma rádio comunitária e a redação de um site de notícias. Desde a semana passada, o jornalista afirma que vem recebendo intimidações por defender medidas de isolamento social. A gente tem uma postura a favor da ciência, a favor da vacina, a favor das medidas de contenção, né? E a gente expôs a situação. E isso causou no nosso programa, que vai das 11 ao meio-dia no ar, um ataque violento de pessoas, além de xingar a gente, disparando comentários. A polícia trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. Imagens de outras câmeras de segurança que ficam próximas ao prédio também serão analisadas pela perícia. Houve um incêndio doloso em razão do José Arantes, proprietário do jornal, nos falar que vinha sofrendo ameaças em razão das publicações dele no veículo de comunicação que ele é proprietário. A Associação Nacional de Jornais diz que a violência contra jornais e jornalistas é um grave sinal de extremismo autoritário, que merece a pronta reação de toda a sociedade. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas exigem imediata investigação sobre o caso, que tem característica de atentado à vida e à liberdade de imprensa. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa também repudiou veementemente o que classificou como atentado grave à liberdade de imprensa. A seguir, a Justiça do Paraná manda 2 ações penais do ex-presidente Lula para a Justiça Federal do DF. O Banco Central aumenta a taxa de juros pela primeira vez em quase 6 anos. A Justiça Federal do Paraná cumpriu a determinação do ministro do STF, Edson Fachin, e enviou ontem para a Justiça Federal do Distrito Federal 2 ações penais contra o ex-presidente Lula. Uma é sobre supostas doações irregulares ao Instituto Lula, a outra é sobre a compra de um terreno que seria para o Instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo. O ministro Fachin considerou que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar todos os casos que envolvem o ex-presidente Lula e anulou as condenações dele. O juiz Luiz Antônio Bonar manteve o bloqueio dos bens de Lula. Segundo ele, o bloqueio não faz parte das ações penais enviadas para o Distrito Federal. Mesmo assim, fez uma consulta ao ministro Fachin sobre o caso. Bonar aguarda agora a restituição dos processos do Sítio de Atibaia e do Triplex do Guarujá, que estão em instâncias superiores. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que recorreu por julgar que a decisão do juiz Bonar sobre o bloqueio de bens afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Depois das últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso das rachadinhas, as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, entraram em compasso de espera. As decisões tomadas pelo STJ até agora dividiram a investigação da rachadinha praticamente em 2. A parte que está válida é a que colheu indícios a partir dos relatórios de inteligência do COAF.
A análise dos dados levou os promotores a identificar repasses de Queiroz ao senador por meio de retiradas e depósitos em dinheiro vivo. Segundo a investigação, nestas fotos, em 1º de outubro de 2018, Queiroz está na boca do caixa pagando contas pessoais de Flávio Bolsonaro. Também a partir dos relatórios de inteligência, os investigadores descobriram as muitas transações imobiliárias do senador. E com dados requisitados às construtoras, tiveram informações sobre a negociação desses imóveis. Também estão na parte válida da investigação mensagens entre Queiroz e Daniele Mendonça da Nóbrega, ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega, morto há 1 ano. Segundo o MP, mensagens que vieram de outro inquérito mostram que o ex-policial recebeu dinheiro da rachadinha por meio da mãe e da mulher, que foram funcionárias de Flávio na Alerj. A outra parte da investigação, que por enquanto está anulada, se refere a tudo o que os investigadores descobriram com base na quebra dos sigilos fiscal e bancário de Flávio Bolsonaro. Por exemplo, a entrada de dinheiro da rachadinha na conta de Flávio e da mulher para a compra de imóveis, movimentação suspeita para quitação de apartamentos, retirada de lucro suspeito na loja de chocolates e buscas de celulares dos envolvidos. Também foram revelados pela quebra de sigilo os registros dos cheques de Queiroz e da mulher dele, Márcia, para a primeira-dama Michele Bolsonaro, que somam R$89 mil. E é essa parte que embasa principalmente a denúncia do Ministério Público contra o senador pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ministros do STJ argumentaram que faltou fundamentação na decisão judicial que permitiu o acesso aos dados de Flávio Bolsonaro. O professor de Direito da FGV, Tiago Bottino, diz que as informações fiscais e bancárias podem ser pedidas novamente pelo Ministério Público. Feito um novo pedido e tendo uma nova autorização, dessa vez sem nenhum tipo de vício, você consegue obter essas mesmas informações pelo prazo dos últimos 5 anos, que é o prazo que essas instituições guardam as informações. O problema apontado pelo professor será recuperar outras provas obtidas a partir da quebra do sigilo de Flávio, mesmo com um novo pedido feito à Justiça. Por exemplo, as informações conseguidas com a apreensão de telefones. A investigação apresentou mensagens descobertas nos aparelhos que, segundo o MP, reforçaram a suspeita sobre a rachadinha no gabinete de Flávio. Uma delas foi enviada pelo pai de uma das ex-assessoras do parlamentar, quando ele ouviu as primeiras notícias sobre a movimentação financeira de Queiroz. O pai escreveu: agora deu ruim. Se houver o trânsito em julgado dessa decisão, se ela não for revertida, essas provas precisam ser destruídas e os aparelhos devolvidos aos seus proprietários, sem que seja possível obter novamente essas informações. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão do STJ que anulou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Flávio Bolsonaro e invalidou parte das provas obtidas contra ele. Mas esse pedido da PGR tem que ser analisado no próprio STJ antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, e não a prazo. O advogado de Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef, afirmou que, no entender da defesa, a investigação começará da estaca zero. E se for retomada agora de forma correta, ficará claro que não houve crime. Depois da decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio expediu os alvarás de soltura de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar, que estavam em prisão domiciliar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que julgaria um recurso do casal, considerou que não há mais o que analisar depois da decisão do STJ. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros básicos entre 0% e 0,25% ao ano. Sinalizou que deve deixar a taxa como está por algum tempo e previu que a economia americana vai acelerar. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York subiu mais de 0,5%. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,22% e o dólar comercial caiu para R$ 5,58. Em Brasília, depois do fechamento do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou os juros básicos de 2% para 2,75% ao ano, mais do que o mercado previa. O aumento anterior da chamada taxa Selic foi em julho de 2015.
O Copom avaliou que a economia brasileira dá sinais de recuperação, mas que as incertezas continuam altas, que a pressão inflacionária está mais persistente do que o esperado e que as previsões de inflação estão acima da meta. O comitê afirmou que as reformas e os ajustes na economia são essenciais para permitir a recuperação sustentável e sinalizou que vai continuar a subir a Selic. Mais cedo, o Ministério da Economia subiu para 4,42% a expectativa para a inflação deste ano e manteve a projeção de crescimento do país em 3,2%. O Ministério da Economia anunciou a redução em 10% da alíquota do Imposto de Importação de Eletrônicos, Máquinas e Equipamentos a partir da semana que vem, para baratear bens usados por todos os setores da economia, como celulares, computadores, equipamentos médicos. A estimativa do Ministério é que os preços para os consumidores caiam de 2% a 5%. O governo deixa de arrecadar 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Anne Lotterman, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O tempo volta a ficar firme amanhã no Rio Grande do Sul e no Nordeste. A área de sol diminui. Também tem previsão de sol no Rio de Janeiro e em Boa Vista. Essas instabilidades aqui que provocaram chuva hoje no sul e parte do sudeste, elas estão subindo e vão se transformar numa frente fria ao longo da noite e amanhã ela passa pelo litoral. O vento vai soprar umidade do mar para o continente, provocando chuva que pode ser forte. Onde? Região de Curitiba, Florianópolis, São Paulo e também Belo Horizonte. Porto Alegre com tempo firme e máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, calorão de 35 graus. Em Vitória, 32 com possibilidade de pancadas isoladas a partir da tarde. Temperaturas mais baixas só em algumas capitais, né? Exatamente, especialmente no centro-oeste e também no norte. Dá uma olhada nessas temperaturas aqui comigo. Cuiabá, só 29 graus. Campo Grande e Rio Branco, 28. Porto Velho, 27 e Belém, 29 graus. E a explicação para esse refresco está aqui no volume de chuva. O céu vai ficar com nuvens bem carregadas amanhã e com isso o sol não vai ter muita vez não, viu? E a chuva, ela pode ser forte e volumosa. Campo Grande é que tem um volume menor, 15 milímetros. Mas isso aqui significa que a chuva também pode ser forte e cair toda de uma vez, até porque Mato Grosso do Sul está na área de temporal indicado aqui na cor laranja. E repare, esses fortes temporais, eles podem atingir uma grande área do Brasil. Em amarelo, a chuva também pode apertar, mas ela é mais isolada, não é tão espalhada. Onde continua quente nesta quinta-feira? Em Boa Vista, com máxima de 35 graus. Em Macapá, 34, Manaus, 32 graus. Maceió, Natal e Palmas, 31 graus. E em todas as outras capitais, as temperaturas vão ficar aí na casa dos 30 ou abaixo disso. Termino com a notícia de que esse verão foi o 19º mais quente dos últimos 142 anos no hemisfério sul. E segundo o NOAA, que é o órgão responsável por esse estudo, há 96,5% de chance desse ano de 2021 ficar entre os 10 mais quentes desses 142 anos. Renata, Bonner. Obrigada. Obrigado, Anne. Até amanhã. A Justiça Federal em Roraima deu prazo de 10 dias para que a União apresente um plano de ação para retirar garimpeiros da terra Yanomami sob pena de multa diária de R$1 milhão. Segundo o Ministério Público Federal, a presença dos garimpeiros é um dos principais focos de disseminação da Covid. O juiz federal Felipe Flores Viana afirmou que há risco de genocídio caso nada seja feito. E lembrou que o número de garimpeiros está próximo de ultrapassar a população indígena na região. A Advocacia Geral da União disse que não vai comentar o assunto para preservar a estratégia processual e por não se tratar de uma decisão definitiva. O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro ao perdão de dívidas tributárias de igrejas. A ação teve apoio do Palácio do Planalto. Na época em que vetou o artigo, o governo informou que Bolsonaro era favorável à não tributação de templos de qualquer religião. Com a derrubada do veto, templos religiosos passam a ter isenção do pagamento da contribuição social sobre lucro líquido. Também será concedida anistia das multas recebidas por não pagar o tributo.
A renúncia fiscal estimada pelo Ministério da Economia passa de R$1 bilhão até 2024. A seguir, a solidariedade que ameniza os efeitos econômicos da pandemia. A solidariedade está ajudando brasileiros a superar as dificuldades impostas pela pandemia. Se você já passou fome, você sabe o que é isso, você sabe o que é aperto. Vem aqui nos ajudar. O apelo emocionado corre às ruas da comunidade do Calabar, em Salvador. E não demora muito para a ajuda chegar. Ao partilhar o que temos, um pouco do que somos, nós recebemos mais do que damos. A verdade é essa. Tudo que chega aqui vai para o Mercadinho Solidário, ao lado da rádio. E funciona assim. Quem pode ajudar, doa alimentos. E quem precisa pode pegar sem pagar nada. Quando a gente vê as famílias chegando aqui, principalmente com os filhos, as mães agradecendo porque vai ter um arroz, um açúcar, um café. O sentimento é de gratidão, porque eu já passei fome, eu sei o que é isso. Desempregado há 11 meses, André não viu outra alternativa. Estou com um filho de 4 meses, eu e minha esposa estamos parados em casa, necessitando de ajuda. A iniciativa não é única. A solidariedade se espalha por Salvador. Este empresário arrecada doações que viram, em média, 50 marmitas por dia. Uma maneira de manter o próprio negócio e ainda matar a fome de quem vive nas ruas. Como as pessoas estão me ajudando a manter a empresa aberta, a manter meus funcionários registrados, sem precisar de demissões, sem precisar estar atrasando contas. Então, a forma que eu posso retribuir com carinho e amor é fazer isso, é doar para as pessoas que precisam. Neste outro bairro da capital baiana, é o Bike Favela que tem ajudado muita gente. Um projeto que começou com um concerto de bicicletas para uso da própria comunidade. E hoje já é ferramenta de trabalho para comerciantes de toda a região. Fui, tchau. A ideia surgiu com estes dois amigos durante a pandemia. As bikes, elas são emprestadas aos comerciantes daqui da própria região, da comunidade. Eles utilizam essas bicicletas e ficam responsáveis pela manutenção. Eles não pagam nada, certo? E a gente também empresta às pessoas que ainda querem trabalhar entregando produtos desses próprios comerciantes. De 2 bicicletas, hoje já são 10, conseguidas através de doações e até ajuda do poder público. E assim, o João passou a trabalhar como entregador. O Sandro, dono de uma lanchonete, também incrementou o negócio. Economia girando a favor da própria comunidade. A nossa maior realização é ver as pessoas voltando em casa com o pão de cada dia e feliz tendo o seu trabalho. Na internet, na página do Jornal Nacional, você encontra informações sobre como ajudar nessa pandemia. Todo mundo que perdeu alguém para a Covid nesse último ano teve uma dor adicional, a falta de uma despedida. Cara de médico, cara de médico. Eu demorei muito tempo para sonhar com ele. Foi um sonho bom, né? Ele estava sorrindo. Já faz 1 ano que o coronavírus tirou a vida do irmão da Simone, Maurício, de 26 anos. O Maurício, ele adorava lugares assim em São Paulo, né? Gostava bastante, principalmente para praticar corrida. Foi uma partida sem visitas e sem despedidas, o que depois viraria rotina nas UTIs de Covid. E aí isso me deixou mais apreensiva, porque eu não o vi mais. A dona Rosária, mãe do Nabil, também foi uma das primeiras brasileiras a perder o filho para o vírus. Ela está com antidepressivo até agora e ela não consegue chorar. E ela reclama que ela não consegue chorar. Não fazer os rituais que foram... que a gente não pôde fazer, né? O enterro, o velório, as missas, né? As pessoas virem confortar a gente. O fato de a gente não poder fazer nada daquilo e ainda a renovação da tragédia a cada dia, num processo crescente, provocando um efeito de estado de choque permanente e de trauma ao mesmo tempo, faz com que seja muito difícil a gente conseguir fazer o luto mesmo, né?
Em março de 2020, a doença chegava a outra casa de São Paulo e levava de uma só vez 3 de 7 irmãos, Paulo, Clóvis e Salete. O que se viu no Brasil a partir dali foram perdas sucessivas de parentes pela mesma causa. O luto se multiplicou e esvaziou famílias. Um ano depois, é uma dor que ainda não pôde ser digerida. É muito abrupto, né? Atinge no coração das pessoas. Além de me gerar tristeza, empaticamente falando com essas outras famílias, porque eu sei a dor que eles estão sentindo, me gera também revolta, talvez da omissão do governo com relação a várias outras estratégias que poderiam ser tomadas e implantadas para que isso não estivesse ocorrendo hoje. É tanta gente em sofrimento solitário que um grupo de psicólogos que atendem à distância e de graça pessoas em luto teve que abrir lista de espera. Nós precisamos sempre buscar onde as pessoas se apoiam para poder seguir no seu luto. E agora o que nós temos? Os seus apoios também morreram. Seus apoios estão muito frágeis. Então, como eles podem seguir lidando com o seu luto e lidando com a sua vida, com a sua saúde, né? Respeitando as condições que temos agora e com esperança pela vacina, com esperança de manter a vida. O psicanalista que perdeu o próprio irmão resolveu atender outras famílias, tão vítimas do vírus quanto a dele. A minha impotência diante de ver o meu irmão indo embora e eu não saber o que fazer. Então é como se agora eu pudesse, como com um espelho, né, tentar ajudar as outras pessoas, outras famílias, a lidar com as emoções também, né? Na minha opinião particular sobre mim, eu consegui encerrar o luto, mas as lembranças jamais serão esquecidas. Eu te amo, meu pai, e se eu pudesse ser metade do que você foi para nós, eu ficaria 100% realizado. Eu te amo, tomara que você esteja em paz. Já faz 10 meses, em 9 de maio do ano passado, um sábado, os nossos colegas Mônica Teixeira e Flávio Fachel aqui encerraram o Jornal Nacional com a nossa manifestação de solidariedade a milhares de brasileiros. Abraham Palatinic e o cantor Carlos José são 2 entre os mais de 10 mil brasileiros mortos pela Covid-19. O Jornal Nacional termina não com boa noite tradicional, mas com uma homenagem respeitosa e com sentimentos de toda a nossa equipe para as famílias e amigos de cada uma dessas 10.627 pessoas. Isso foi em 9 de maio do ano passado. E desde então, é assim que nós marcamos os dias mais tristes em que esse sentimento de luto captura 5.000 famílias brasileiras a mais. E esse momento de homenagem foi se repetindo de tempos em tempos. Você foi se habituando ao nosso cenário na escuridão, à imagem triste de um pedaço cinzento da bandeira brasileira com o número de vidas perdidas. Isso vai acontecer hoje mais uma vez. Mas o marco dessa quarta-feira é diferente, porque é a primeira vez que o JN termina assim em 2 edições seguidas. Ontem, o Brasil superou a marca de 280 mil vítimas, eram 282.400. Em 24 horas, o país ultrapassou também um marco simbólico das 285 mil mortes. Agora são 285.136. É um novo patamar dessa tragédia e um motivo a mais para que todas as autoridades e todos os cidadãos brasileiros façam todo o possível, urgentemente, para frear essa escalada em respeito às famílias de tantos mortos, em respeito à vida de todos.